Alô? Você que vai ler, Paulo? Pode ler. Bom, o Evangelho da Noite é o Salmo 23, por causa desse aqui. A abertura, o encerramento. Mas você não quer ler os trechos e depois... Pode ler o Salmo inteiro. Ou fala mesmo, você já sabe de cor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva minha alma para as águas do descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Eu achei que a gente poderia também, semana passada nós falamos sobre o Pai Nosso, né? Se lembra, né? E outro caso semelhante é o Salmo 23, que a gente vê publicado em todos os lugares. Aí as pessoas falam tanto sobre o Salmo 23, elas se sentem tão bem ao lerem o Salmo, né? Mas será que a gente tem uma compreensão profunda do que o Salmo quer dizer? Será que a gente entrou dentro daquilo? O Salmo 23 a gente encontra entre os salmos que estão no livro de Eclesiastes. E atribui-se esse salmo a Davi, ao rei Davi. Vocês assistiram a série de Davi? A Casa de Davi? Muito boa, viu? Muito boa. Mostra o Davi como ele era, mesmo jovem, menino, ele parava para escrever esses salmos. E, enfim, é bem interessante. Sem contar com uma superprodução, me vale muito a pena. Então a gente vai falar sobre o Salmo 23. O Salmo ele começa dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que Senhor é esse? Será que é um Senhor que, dentro desse contexto, será que a visão que ele quer passar é de um Senhor transcendente, que está fora de você, te observando, como um pastor, e você como uma ovelha, sendo conduzido por ele? Né? Será que esse Senhor é algo que está fora de você? Essa visão dualista, será que ela se impõe desde a antiguidade ou foi uma interpretação da humanidade que se estabeleceu como verdade de um Deus separado, de um Deus fora de você, que julga, que castiga, que promove milagres, mas também promove condenações, que te leva para o céu, mas também te leva para o inferno, né? Um Deus que encontrou uma vez diante de Satanás, uma vez foi visitado e disse: olha, tem Jó lá embaixo, está vendo como é que Jó? Né? Como é que... Aí Deus todo orgulhoso falou: pois é, eu tenho orgulho dele, ele tem uma fé terrível, mas tira tudo dele, se essa fé contigo. Aí esse mesmo Deus disse: vá lá e tire. Então quem fez o mal? Foi Deus ou foi Satanás? Quem que permitiu que o mal acontecesse? Então essas coisas, dessas mitologias, elas ainda carecem de uma compreensão maior e mais profunda. As pessoas precisam entender que tudo isso é simbólico. Isso está num terreno que precisa ser interpretado, trazido para a nossa realidade, com reflexões mais profundas e menos grosseiras. Então, quando a gente fala de um Senhor que é meu pastor e nada me faltará, a gente tem que imaginar uma pessoa numa condição que nada falta a ela. Uma pessoa que nada falta a ela é uma pessoa que
em plenitude. Você só vai ter a condição de plenitude quando você perceber que você não falta nada para você. Todos nós somos, por natureza, insatisfeitos. O que é a insatisfação? É a sensação de que falta algo. A gente precisa de algo. Precisa se preencher de algo. Uma pessoa plena é aquela... Eu me considero realizado. Então, essa pessoa tem o Senhor dentro dela. O Senhor que já existe nela. O Senhor, o mesmo Senhor de Spinoza, que já existe em todos nós. Então, quando nós tivermos essa condição de plenitude, nada nos faltará. É melhor pensar assim do que vivermos eternamente prostrados de joelho, de forma devocional, esperando o milagre do céu, esperando socorro, de pires na mão. Isso não vai, essa conta não vai fechar nunca. A gente precisa desenvolver essa plenitude em nós. Desenvolver o melhor da nossa natureza. Buscar uma integração com essa natureza perfeita que existe, que nós chamamos de Deus e que somos parte dela. Não existe uma dissociação entre você e a natureza. O homem, através da mente, ele se dissociou da natureza. Ele perdeu esse pensamento ecológico. Ele perdeu esse pertencimento. E passou a se relacionar com essa mesma natureza de forma predatória. Coisa que os animais não fazem. Os animais são perfeitamente integrados com a natureza. Mas o homem quer ocupar esse lugar. É o mito do anjo caído, aquele que se separou de Deus, aquele que se separou da natureza e tenta construir um mundo a partir dos seus desejos, da sua vontade e de tudo isso. Essa falta de integração é que trouxe toda a miséria, a dificuldade do ser humano. Como tem que voltar para a casa do Pai, deixar de ser esse filho pródigo, esse filho que abandonou a casa do Pai e foi experimentar as ilusões do mundo. Está na hora dele voltar para o lugar que sempre foi dele, porque a natureza, esse Pai, está esperando de braços abertos. Tá? Ela diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. É isso. Essa abundância é da natureza. Esses pastos verdejantes, nós como ovelhas desse Criador, essas águas tranquilas, elas só serão alcançadas diante de um estado de plenitude, de um estado de paz, de satisfação. Uma pessoa satisfeita, gente, eu vou usar bastante essa palavra hoje. Vejam, o que é a alegria? A alegria é a maior das virtudes. As pessoas não se deram conta disso. Elas pensam que a alegria é rir de uma piada, é desfrutar de um momento agradável, é o prazer de ter. Não, a alegria não é isso. A alegria, ela só se manifesta como virtude, como sentimento, um sentimento de completude em você, quando você está satisfeito. Insatisfeito, você vai ser sempre triste. Estando triste, você vai sempre precisar de ajuda. Vocês nunca vão ver uma pessoa alegre procurar psicólogo, terapeuta, psiquiatra, centro de umbanda, casa espírita. Nada disso. Ela não precisa disso. Uma pessoa satisfeita, uma pessoa alegre, ela tem um campo de proteção gigantesco, indestrutível, incontaminável. Porque ela se livrou do pior obstáculo que o ser humano tem de se livrar, que são os desejos. Isso não sou eu que falo, isso é o próprio Buda que disse. Né? O quão difícil é para aqueles que buscam a iluminação se livrar dos desejos. Os desejos que são esse grande obstáculo. E nós cultivamos desejos. Cultivamos desejos porque, ao invés de preencher esse vazio que existe em nós, nos sentimos plenos,
nós tentamos buscar coisas fora para anestesiar esse desconforto, essa angústia, com prazer, com distração, com alegrias passageiras, entendeu? Então, é sobre plenitude, é sobre aceitação, é sobre completude, é sobre você não precisar de mais nada além daquilo que você é, daquilo que você tem. E quando você descobre o que você é, quando você descobre a sua verdadeira natureza, todas essas ilusões se dissolvem. Você deixa de buscar coisas, porque você já sabe que você é tudo. A sua abrangência está no todo. Esse é o estado dessa pessoa. Uma pessoa que diz que ele me faz levar para pastos verdejantes, águas tranquilas, e não tem problema. E mesmo que ele me leve para o vale das sombras e da morte. Não é isso que ele diz aqui? Eu nada temerei. Pois tu está comigo. Tu aonde? Aonde que ele está? Aqui. É isso que falta para a gente. Entendeu? A tua vara e o teu cajado me confortam. A vara que representa a direção na época. E o cajado que representa a proteção. Então, essas coisas, nós estamos direcionados, protegidos por esse sentimento de plenitude. De não precisar sair desse mundo ilusório, de querer buscar coisas para nos preencher. Porque nós já percebemos que o que nós somos, nada pode superar isso. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor. É um poema. Isso é um poema dizendo o estado de uma pessoa desperta. O estado de uma pessoa que conseguiu se desvencilhar de todas essas ilusões que provocam sofrimento em nossas vidas. O sofrimento é uma ilusão. O sofrimento não é real. O sofrimento só existe porque existe o desconhecimento, a ignorância. E a ignorância é a mãe de todos os nossos medos. Por isso que eu trouxe o vídeo, muitos não viram, não chegaram depois, o vídeo de Spinoza falando sobre isso. Porque enquanto nós tivermos medo, enquanto nós vivermos na ignorância, nós estaremos escravos do próprio medo. Só há uma forma de livrar-se dos nossos medos, e não é enfrentando, não é dizendo eu sou corajoso, vou desenvolver a minha coragem para enfrentar os medos. Não é. Não é através do enfrentamento, é através da compreensão. Porque o medo ocupa o espaço da nossa falta de compreensão. Aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente desconhece, nos assusta. Vocês não sabem de amanhã o que vai acontecer. Então isso me assusta. Porque eu quero ter controle. Eu quero saber exatamente o que vai acontecer amanhã. Mas eu não sei. O que eu faço? Eu começo a construir cenários, os piores na minha cabeça, né? Que são irreais, que estão no mundo da minha imaginação. O meu cérebro não sabe disso. Para ele, tudo isso que está se passando ali é real. Ele já começa a produzir os hormônios, como eu estava dizendo, já começa a trazer doenças, desequilíbrio. Não é isso? Então, a gente constrói o nosso sofrimento a partir dos nossos medos, a partir da maneira como nós qualificamos a nossa experiência. Como é que qual o instrumento tão poderoso quanto a compreensão? Quando se fala de futuro, por exemplo. Olha, eu não vou compreender o amanhã. Não tenho a menor ideia se eu vou conseguir pagar os boletos de amanhã.
Eu sei que tem um monte, mas não sei se eu vou ter dinheiro suficiente. Eu vou sofrer hoje? Não. Hoje eu não tenho boleto nenhum para pagar. Eu já paguei o que eu podia, o que eu tinha. Eu tenho boleto amanhã. Por que eu vou sofrer amanhã? Por que vocês acham que Jesus dizia para cada dia basta o seu mal? Será que isso é uma letra morta? Uma coisa jogada? Jesus estava falando da realidade, do presente, do óbvio, que a gente não enxerga. A gente não vive o hoje, a gente não desfruta o hoje. A gente está construindo cenários negativos na nossa mente sobre aquilo que não aconteceu ainda. E trazendo todo tipo de desarmonia no nosso organismo, produzindo cortisol, adrenalina e uma série de hormônios em excesso, por coisas que a gente, de repente, amanhã eu pago todos os boletos, todas as coisas se resolvem, e acabou. Então, eu não consigo viver o dia de hoje. Eu vivo constantemente imerso numa instância ilusória, num mundo que não existe. Isso traz o que para mim? Benefício? Zero. Ora, como é que eu vou... Qual é o instrumento que eu uso, então, nesse sentido, para não ficar pensando na manhã? Alguém tem uma sugestão? Foi a coisa que mais ensinada por Jesus. A fé. Não é café, não. É a fé. A fé, gente. A fé. Fé é isso. Fé é saber que você não está cá, que é o universo que controla, que é a natureza que está no controle, e a natureza que é o melhor para cada um de nós. A natureza vai nos colocar diante de situações que nós temos condições para enfrentar. Eu não sei, olha só, essa coisa, esse dito popular que diz o frio nunca é maior do que o cobertor, não é isso? Isso é uma verdade tão profunda, parece balela. De tanto que a gente ouviu, a gente acha que isso não tem. Isso é uma verdade profunda. Porque a natureza ela não vai colocar sobre você um peso que você não pode carregar. Porque o objetivo não é te punir, o objetivo é te desenvolver. Então você vai passar por experiências ajustadas ao seu poder, ao seu potencial, para te potencializar cada vez mais. Não pense que você não vai ser provocado. Vai. Quando não é problema financeiro, é emocional, é familiar, é de relacionamento, é disso, é daquilo, você vai estar sempre diante de algo voltado para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, não para te punir, não para te judiar. Não acredite nessa coisa que nós viemos aqui espiar, que nós viemos aqui sofrer, que isso é um planeta de sofrimento. Não! Isso é bobagem, isso aqui a natureza não funciona para punir. Jesus foi muito claro que filho que pede para o pai um pão e ele dá uma pedra. Que filho que pede para o pai um ovo e ele dá uma serpente. Jesus disse isso, gente. Ele quis dizer o quê? Que a natureza não... Nós que somos ruins, não fazemos isso para os nossos filhos. Imagine Deus. Imagina a própria natureza. Por que ela agiria de forma diferente? Por que ela pegaria uma pessoa porque errou e vai jogar ela por toda a eternidade no inferno? Isso é infantil. Isso faz parte do jardim de infância do pensamento. A gente tem que superar tudo isso. A gente não está mais nesse estágio de acreditar essas historinhas. Entendeu? Quando o Spinoza contestou isso no meio religioso que ele vivia, ele foi excomungado. Não, ninguém pode nem conversar com esse rapaz. Ninguém pode olhar para esse rapaz. Ninguém pode tocar nesse rapaz, nem a família. Ele teve que sair. Com 23 anos, teve que sair da cidade. Viver em outro lugar. Porque ele não aceitava isso. É isso que a gente tem que entender. Que antes de entender Deus, que é algo que está muito além do nosso estágio, da nossa capacidade, nós não temos faculdades mentais para isso. Não temos ainda. Talvez a gente, a partir do momento que a gente vai evoluindo, vai para
planetas mais evoluídos, onde a consciência está muito mais expandida, a gente possa ter uma compreensão maior dessas coisas. Então, onde que a gente tem que focar? Em nós, no Deus que existe em nós. Entenderam? Nessa luz que existe, que habita o nosso ser, nessa estrutura interna, incontaminável, indestrutível, perfeita, que nós negligenciamos porque queremos fazer algo melhor. Não gostam de mim como eu sou. Eu quero ser desse jeito. E aí você começa a perseguir aquele padrão, aquele modelo, que um dia que você conseguir aquilo, você vai ser feliz. E você vira as costas para o que você é e vai viver a vida ilusória daquilo que você não é, que você projetou, que você sonhou. Então, o retorno à casa do pai, do filho pródigo é isso, é você sair dessa ilusão construída a partir de desejos, de sonhos, de projeções, e voltar para a sua verdadeira natureza, para aquilo que você é, e sempre foi, divino. Então, a vida é sobre isso, gente. É sobre autoconhecimento, reconciliação com sua verdadeira natureza, autodescobrimento, tudo dentro, nada fora. Tudo. Esqueça o mundo lá fora, esqueça o outro. Tudo está acontecendo dentro de você. A fenomenologia explica isso. Edmund Husserl, Heidegger, né? O próprio Sartre, Merleau-Ponty, eles falavam sobre isso, sobre o mundo que acontece dentro de cada um de nós. Sobre esse fenômeno. Todos vocês estão diante do tempo todo de vocês mesmos. Tem que aprender a lidar com solidão. Solidão de entender que não importa se o outro veio ou vai, se entrou na sua vida, se saiu, não. Não importa o que está acontecendo dentro de você. É isso que tem que ser investigado, é isso que tem que ser elaborado, é isso que tem que ser processado, é isso que tem que ser entendido. Quanto maior a sua compreensão de si mesmo, menos medo, menos desejos, mais completude, mais iluminação. Vamos na machucada.